Então, pronto. Vamos fazer o seguinte, meninos, eu quero a ajuda de vocês. Como eu estou só com uma tela, outra tela que não está funcionando, fala para mim qual é essa questão 11 aí, que eu já começo resolvendo ela aqui com vocês, tá? É integral, né? Integral Diz raiz quadrada de 3x menos 2 dx. 3x menos 2 dx. Certinho? Certo. Então, ótimo. Tá. Então, essas daí já não são integrais mais imediatas, né? Integrais imediatas são aquelas integrais que eu olho diretamente lá no formulário e aplico a fórmula, né? Nesse caso aqui, não. Aqui eu preciso fazer uma transformação. Então, é a técnica de integrais por substituição. Então, nesse caso aí, você está fazendo uma integral que a variável que foi feita a primitiva é a variável x, né? Por isso que eu tenho o dx aí. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar essa variável. O que é que eu troco normalmente? Eu troco quem está dentro da raiz desse caso aqui, porque é uma função composta. E eu vou trocar essa expressão que está dentro da raiz pela variável u. Então, eu vou chamar de u 3x menos 2. Ok? Tranquilo? Como está o tamanho? Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Então tá. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a derivada dos dois lados dessa expressão. Então, derivando u, eu passo a ter o du. Derivada de 3x é 3. Derivada de menos 2 é 0. E a gente coloca o dx aqui para dizer que fez a derivada em relação a x. Então, eu fiz a derivada dos dois lados da equação. E aí eu vou fazer uma pequena substituiçãozinha. Então, o que eu tinha lá era integral da raiz quadrada de 3x menos 2, que eu estou chamando de u. Então, eu fiz a substituição. Ó. Em vez de escrever 3x menos 2, eu estou escrevendo u. E aí eu tenho que trocar o diferencial também. Eu tenho que trocar lá o dx. Mas quem é o dx? Esse 3 que está multiplicando aqui na minha expressão, se eu passar para o outro lado dividindo, ele isola para mim o dx. Ó. Então, eu teria aqui, ó, du dividido por 3 igual a dx. Por que eu isolei o dx? Porque agora eu posso trocar. Aonde estava o dx lá na expressão, eu vou colocar du sobre 3. Vocês entenderam essa parte, meninos? Até agora sim. Então, beleza, ótimo. Então, qual foi a técnica, então? É trocar a variável x, que eu não sabia resolver a integral, pela variável u, de tal forma a simplificar a integral. E ela ficou bem mais simples. Por que ela ficou bem mais simples? Porque quando eu falo para você que eu tenho raiz quadrada de u, o que eu tenho, na verdade, é o valor u elevado a meio. Por que elevado a meio? Porque o índice da raiz é 2, e se o u não apresenta expoente, é que o expoente dele é 1. Então, eu consigo transformar essa raiz em uma potência na forma de fração, uma potência fracionária, tá? E aí, o que eu tenho aqui é essa raiz multiplicando du sobre 3, que é a mesma coisa que está multiplicando 1 vezes du sobre 3. E esse 1 dividido por 3, ou seja, esse 1 terço, é uma constante. Eu não preciso mantê-lo dentro da integral. Eu posso colocar esse 1 terço aqui para o lado de fora da integral. 1 terço de du. E a partir desse momento, eu aplico a regra da potência. Então, qual que era a regra da potência mesmo? Vamos lembrar. Quando eu tinha lá integral de u elevado a n du, a integral disso era u elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante de integração. Essa daqui é a regra da potência. Então, eu vou aplicar essa regra da potência lá naquela integralzinha lá, ó. Então, o que você tem é 1 terço de u elevado a meio, que fica aqui na posição do n. Então, para fazer a integral, esse meio tem que ser somado mais 1. Ó. N mais 1. Então, ficaria aqui meio mais 1
dividido pelo mesmo resultado. Meio mais 1 mais a constante de integração. E aí, o que resta é pegar fazer o mínimo múltiplo comum ali, né? Quanto que dá meio mais 1? 3 sobre 2. 3 sobre 2, exatamente, né? A forma mais rápida é você multiplicar aqui o 2 vezes 1 aqui, que vai dar 2, depois soma com 1, que vai me dar 3. Então, você passa a ter aqui, ó, é 1/3 de u elevado a 3 meios dividido pelo mesmo resultado, né? 3 meios mais a constante de integração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão de fração. 1/3 dividido por 3 meios, você conserva a primeira fração, que é 1/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, em vez de ser 3 meios, vai ser 2/3, né? Mais, vezes, né? U elevado a 3 meios, que eu vou escrever na forma de novo de raiz. Então, vai ser raiz quadrada de U elevado ao cubo, né? Raiz quadrada de U elevado ao cubo, mais a constante de integração. Então, terminou. Eu vou fazer a multiplicação das frações. 1/3 vezes 2/3 vai me dar 2 nonos da raiz quadrada de U, que no original era o 3x menos 2, só que agora é isso elevado ao cubo mais a constante de integração. E terminou, Rodolfo. Viu que era legal? Então, Edgar, qual foi o raciocínio que eu fiz? Eu peguei o raiz quadrada de 3x menos 2 e fiz e elevei a meio Certo. para excluir a raiz quadrada. Mas eu Certo. cliquei no resultado que está lá. Qual que é o resultado que está lá? Fala para mim. De repente está errado lá o gabarito. Não, bateu com o que está aí, né? É. Só não tem a raiz quadrada, né? Deixa eu ver como está lá. Eu estou tentando. Dá 2/3 de 3x menos 2 elevado a 3 sobre 2 mais c. Exatamente, é isso mesmo. Lá eu deixei em forma de fração, né? Exatamente. Entendeu? Porque quando eu estou elevado lá, U elevado a 3 meios, é a mesma coisa de raiz quadrada de U elevado ao cubo. Né? Estou para trás, entendi. Só não mudou a escrita no caso, né? Só deixou em forma de raiz aí onde você fez, né? Exatamente. É o mesmo resultado. Entendi, beleza. Tá? Pode escolher outra, meninos. Tem alguma sugestão aí, Vitor? Tem outra aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, eu vejo. Tá. Eu tô só com uma tela que eu não consigo olhar a lista. Eu acho que eu consegui olhar aqui, dividir. Essa daí foi a 11, né? Pode ser o exercício 19, o senhor tem para ver aí? Cosseno de 6x, né? Isso. Tá, ótimo. Ó, então, 19 é integral de cosseno de 6x dx. É a mesma coisinha, tá? Se você olhar lá a tabela imediata, você vai saber que integral de cosseno é seno, né? Só que nesse caso aqui, dentro do cosseno, eu tenho uma função composta, que eu também vou fazer a troca. Então, quem é a minha função composta? Vai ser o 6x. E eu vou fazer a derivada tanto de u quanto de 6x. Então, eu vou trocar aqui internamente o 6x. No lugar do 6x, eu vou colocar u. Então, a derivada de u é o mesmo, né? Vai ser o du. E derivada de 6x é igual a 6 dx. Como lá eu não tenho 6 multiplicando dx, eu vou pegar esse 6 e já vou passar para o outro lado já dividindo. Então, eu vou colocar assim, ó. 1/6 vezes du igual a dx. Tudo bem até aí? Ok. Então, agora vamos fazer a substituição. Fazer a substituição, então você vai ter lá integral de cosseno de 6x, que é o nosso u, e o dx, quem é o dx? É 1/6, então eu vou colocar essa constante para o lado de fora logo aqui, ó. 1/6 de du. Pronto. A partir de agora, ela é uma integral imediata. Qual que é a integral de cosseno? É seno? É seno. Então, o resultado vai ser igual a 1/6 do seno de u mais a constante de integração. Terminou. A única coisa que eu tenho que fazer é substituir de novo, né, para voltar
a variável original. Então, o resultado vai ser igual a 1/6 do seno de u, que é o nosso 6x, mais a constante de integração. E terminou. Tranquila, né? Ficou alguma dúvida? Eu explico de novo. Não, eu entendi. Mas aí, Entendeu? no caso, acaba aí, no caso, né? Acaba aqui, exatamente. Beleza. O restante é tudo igual. O meio de fazer é praticamente o mesmo, né? Tá. Deixa eu fazer essa 21 com vocês, pode ser? Pode sim. Ó, essa 21 vai dar um pouquinho mais de trabalho. A 21, eu tenho lá integral de seno elevado à quinta de x vezes o cosseno de x dx. Quem que você iria substituir aqui nesse caso? O seno e o cosseno, não? Eu tenho que escolher um dos dois, ou seno ou cosseno. Seu seno. O Pode ser o seno. seno. Por que eu vou substituir o seno? Porque esse seno aqui, ele está elevado à quinta, ele está na forma de potência. Então, eu vou chamar ele de u, né? Então, u vai ser o nosso seno de x, e vou fazer a derivada dele. Então, vai ser derivada de u é du, derivada de seno, no caso, é menos cosseno de x, né? É mais cosseno de x, dx. E aí, eu consigo fazer a substituição automaticamente lá. Olha lá como vai ficar, ó. Integral. No lugar do seno vai ser o u, só que esse seno estava elevado à quinta, então vai ficar u elevado à quinta. E o cosseno de x dx é o nosso du. Olha como que ela ficou bem mais simples, né? Então, a partir de agora, eu só teria que fazer essa integral. Qual que é a integral de u elevado à quinta? Me ajudem aí. Vai ser u elevado a 5 mais 1 sobre 5 mais 1, é isso? Exatamente. 5 mais 1 dividido por 5 mais 1. Mais a constante de integração. Ou seja, você vai ter u elevado à sexta dividido por 6 mais a constante de integração. E terminou a integral. Qual que é o papel agora? Voltar na variável original. Então, a variável original era u no lugar do seno de x, eu vou substituir isso daqui de novo. Então, vai ser seno de x elevado à sexta dividido por 6 mais a constante de integração. Que eu também posso escrever desse jeito assim, né? Seno elevado à sexta de x dividido por 6 mais a constante de integração. E terminou a questão 21. Ficaram com alguma dúvida, meninos? Por que que nesse caso, por que que o cosseno some no final do resultado? É porque a gente fez a troca, né? Quem é o cosseno de x dx? Ele inteirinho, cosseno de x dx, ele inteirinho pode ser trocado por du. Ó. Então, o que eu substituo tanto aqui nessa parte aqui da integral, quanto aqui nessa parte aqui da integral. Ó. Então, a integral era integral de seno de x, só que esse seno de x estava elevado à quinta, que multiplicava o cosseno de x dx. Quem está dentro do parênteses aqui é o seno de x, que eu vou trocar por u. Então, vai ficar integral de u elevado à quinta. E o cosseno de x dx eu vou trocar por du, que ele é a derivada do u, né? Então, ele vai ficar somente isso, ó, u elevado à quinta du. Entendeu, Vitor? Entendi, perfeito. Tá? Beleza? Vamos ver mais outra lá? Pode escolher uma aí, Dalva, se quiser. Não, beleza, que eu tô printando a tela aqui. Eu vou deixar isso também. Tá gravando também, tá? Depois vocês podem ter acesso aí, pode ficar tranquilo. O 15 e o 16, eu não entendi por que o X sumiu. Acho que agora deve ser por esse negócio da substituição também. Né? Vamos fazer os dois, o 15 e o 16, tá? Então, 15. O 15 eu tenho lá integral de x que multiplica e elevado a x ao quadrado dx. Eu vou trocá-los de posição aqui. Ó. Eu vou trocá-los de posição. Vou escrever assim. Ó. Integral de e elevado a x ao quadrado multiplicando x dx.
Entenderam o que eu fiz aqui? O x que estava lá na frente multiplicando a exponencial, eu coloquei ele aqui atrás multiplicando. Por que isso? Porque agora eu vou fazer a substituição pelo expoente. O x ao quadrado, que vai ser o nosso u. Por que isso? Porque quando eu fizer a derivada de x ao quadrado, eu encontro o dx. Ó. Então, a derivada de u vai ser o du. Derivada de x ao quadrado é igual a 2x dx. Vocês viram que eu encontrei o x dx ali na derivada? Só não encontrei quem? O 2. Então, esse 2 passa dividindo. Ó. Então, du dividido por 2 vai ser o nosso x dx. Entendeu até essa parte aí, Dalvo? Sim. Tá? Agora eu faço a troca, agora eu faço a substituição. Então vai ficar integral de e elevado a x ao quadrado. Só que o x ao quadrado eu vou trocar por u. Vezes o x dx. O x dx eu vou trocar por du sobre 2. Ó. Du sobre 2. Então você vai ter integral, vou escrever novamente aqui, ó, né? Meio da integral de e elevado a u du, né? Por que meio? Porque aqui é como se eu tivesse o número 1 aqui na frente multiplicando, né? E quanto que dá a integral de e elevado a u? Vai ser, se eu não me engano, vai ser e elevado a u mais 1 sobre u mais 1. Exatamente, ele mesmo, né? Então ficaria aqui meio multiplicando esse resultado, ou seja, e elevado a u mais a constante de integração. E terminou a integral. O que eu tenho que fazer? Só voltar e substituir novamente. Ó. Então o resultado que eu vou ter ali vai ser meio de e elevado a u, que era o x ao quadrado, mais a constante de integração. Então, por que eu fiz a substituição lá do expoente? Porque eu tinha observado que quando se eu fizer a derivada de x ao quadrado, eu encontrava essa parte aqui. Ó. Então, a regra da substituição ela é interessante assim, eu dominar os conceitos de derivada, porque eu vou usar a derivada como ferramenta para poder fazer a substituição, entendeu? Sim, entendi. Esse foi o 15. Alguma dúvida aí, Dalvo? Não, agora desenrolou. Na verdade, todos esses que tiveram a substituição foram de DOBO comigo aqui. É por causa que eu uso parte da derivada para substituir, né? Uhum. E a mesma coisa que vai acontecer no 16. Ó. Vou fazer o 16 para você ver. Ó, integral de x ao quadrado que multiplica e elevado a x ao cubo dx. Já viu a derivada ali? Ó? Eu sei que se eu fizer a derivada de x ao cubo, parte dessa derivada vai ser o x ao quadrado. Então eu já vou trocar de lugar aqui para ficar mais fácil a visualização. Ó. Então vai ficar integral de e elevado a x ao cubo que multiplica x ao quadrado dx. Então eu fiz a troca aqui de posição porque eu vou derivar o x ao cubo. Então eu vou chamar de u o x ao cubo. Fazendo a derivada de x ao cubo, o que eu vou ter vai ser 3x ao quadrado dx. E o x ao quadrado dx eu já observei que ele está lá no resultado. Ó. Então eu consigo fazer a troca dele. Só falta o 3, né? Então esse 3 aqui, que ele está multiplicando, eu passo para ele dividindo. Ó. Então vai ficar du dividido por 3 é igual a x ao quadrado dx. Então, quando eu for fazer a substituição lá, fica desse jeito, ó. E elevado ao x ao cubo, quem é o x ao cubo? É o nosso u, vezes x ao quadrado dx. Quem é o x ao quadrado dx? É o du sobre 3, ó. Ou, se preferir, 1/3 da integral de e elevado a u du. E aí vocês viram que ela ficou imediata? Qual que é a integral de e elevado a u? É ele mesmo, né? Então vai ficar 1/3 de e elevado a u mais a constante de integração. Terminou a integral, o que eu faço? Volto e faço a substituição novamente. Ó. Então o resultado vai ser igual a 1/3 de e elevado a u, que era o x ao cubo, mais a constante de integração.
Eu não sei se vocês entenderam o que está acontecendo aqui, mas quando vocês fizeram cálculo 1, vocês lembram da regra da cadeia? Lembro, sim. No derivada, né? Lembro. Derivada, exatamente. Como que era a regra da cadeia? Eu tinha uma função composta, eu tinha uma função dentro da outra. Então você fazia a derivada da de fora, depois vezes a derivada de quem estava dentro, não é isso? Isso mesmo. A regra da substituição nada mais é que a operação inversa da regra da cadeia. Então, para que eu consiga fazer isso de uma forma mais visual, que a gente faz essa substituição. Mas o que eu estou fazendo é o processo totalmente contrário que a gente aplicava lá na regra da cadeia. E toda vez que você faz ela, você também passa a ter aqui sempre uma integral imediata. Então, eu acabo simplificando a integral. Eu tinha uma integral que era composta e passa a ser agora uma integral imediata, que basta olhar na tabela e fazer a troca, entendeu? Entendi. Beleza. Ótimo. Então, já estamos especialistas nisso? Opa! Essa é uma dificuldade que eu tenho com esse tempo. Não, mas é Vai sair. Mas assim, o que acontece? Dificuldade sempre vai ter, Dalvo, não tem jeito. Qual que é o segredo? Treinar, sabe? Fazer bastante exercícios, fazer bastante atividades, porque isso daí que vai ser o diferencial, né, da coisa, né? Escolha mais um outro aí, ou eu escolho, vocês que sabem. Aí eu fui até o 17º exercício, então... Tá. Eu estava com dúvida, era esses aí. Tá, eu queria aplicar com vocês, deixa eu ver se eu acho aqui a tabelinha de integrais, que eu quero aplicar com vocês uma outra, só um pouquinho, espera um pouquinho. Deixa eu procurar aqui na pasta onde que está a tabelinha de integrais. Essa tabela não tem que decorar ela. Não precisa, vocês podem consultar tranquilamente, tá? Não precisa decorar, não. Até porque é impossível decorar, sabe? Quantas regras de integrais existem? Mais de 2.000. Né? Então não dá para decorar tudo, entendeu? Eu estou tentando aqui achar a minha. Espera um pouquinho, eu vou procurar aqui na internet. Espera um pouquinho. Eu quero fazer com vocês essa 21 para mostrar um truquezinho ali que pode ser feito. Ó, tem algumas regrinhas que são extremamente importantes para nós quando estiver trabalhando com integrais. Eu vou explicar aqui para vocês quais são as regrinhas. A primeira delas é essa daqui, ó. Isso daqui são regras, tá? A primeira delas é daqui, ó. Então, se eu tiver integral de u dividido por u ao quadrado mais a ao quadrado, tem uma fórmula, né, que diz que é o seguinte, o resultado disso daí é igual a 1 dividido por a vezes o arco tangente do resultado de x, desse caso aqui, que seria a minha variável u dividido por a, tá? Mais a constante de integração. Tá? Se eu tiver uma subtração, se eu tiver integral de u elevado ao quadrado menos a ao quadrado, a regra que eu vou aplicar vai ser menos 1 sobre a, que vai multiplicar pela tangente hiperbólica de u dividido por a mais a constante de integração. Eu estou mostrando para vocês essas duas regrinhas aqui, porque lá no material de vocês, deixa eu abrir aqui novamente, lá no material de vocês, a questão número 20, eu acho que é a 21, dá uma olhada lá, fazendo favor. Tô aqui com ela, o que foi? É a 21, né? É que eu tô sem a... Mas eu queria saber o quê? Que eu vejo aqui. Não, é para você saber qual delas que se encaixa aqui. Qual que você A acha 21 que você fez já, você respondeu. Já respondi, né? É. A 21 que eu já fiz? Não foi agora que você do seno elevado à quinta de x vezes cosseno? Eu acho que não. não. Foi outra. Foi a... Não, eu acho que foi outra. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não, o senhor fez a 21. O senhor fez já. A 22, então. A 22. 22, tá. Desculpa. A 22, vocês conseguem identificar onde que você aplicaria a 22 aqui em uma dessas duas fórmulas?
É por causa da fração, né? Por causa da Caso. fração. Mas você consegue identificar que essa 22 é exatamente essa regra número 1 aqui que eu acabei de aplicar para vocês? Ó. Sim, dá para ver. Então, só que o que você tem ali é na 22, que você tem aqui na 22 é integral de 2 vezes u dx dividido por x mais 3. E aí você precisa me dizer quem é o U e quem que é o A. Nessa formulazinha aqui. Ó. Quem que é o U e quem que é o A nessa formulazinha? Eu creio que o U vai ser o x e o A vai ser o 3. Só que aqui na fórmula é U elevado ao quadrado. Tá vendo? Sim. Então, o que eu vou fazer aqui é isso. Ó. Vou colocar esse 2 aqui, que é uma constante, para o lado de fora. E aí eu vou colocar assim, ó, integral de dx. Eu posso escrever esse x desse jeito aqui, ó. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado? Sim. Posso? Pode. Se eu posso escrever ele desse jeito, eu também não posso escrever esse 3 desse jeito aqui, ó. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado? Pode. Se você consegue observar isso, você consegue ver que eu tenho aqui 2 vezes a integral de dx, e aqui o que eu tenho é a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, mais a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. E quem é o meu U? Quem está sendo elevado ao quadrado? Quem é o meu A? Quem está sendo elevado ao quadrado? Você consegue identificar, então, quem é o valor de U e quem é o valor de A agora? Entenderam isso? Eu acho que entendi. No caso, seria o mesmo valor, então. Quem que vai ser o U? Quem que vai ser o U? Eu acho que vai ser a raiz de x, no caso, né? Exatamente, a raiz quadrada de x. E quem que vai ser o A? Raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 3. Então, eu preciso ter essa visão aqui para poder fazer essa integral. Ó. Então, agora ela passa a ser imediata para mim. Então, eu sei que o resultado disso vai ser multiplicado por 2. Então, vai ser 2 vezes. Aí eu olho lá na formulazinha. Ó, como que fica a fórmula. Vezes 1 sobre A. Quem que é o A? Raiz quadrada de 3. Vezes o arco cuja tangente é U dividido por A. O U é a raiz quadrada de x, dividido por A, que é a raiz quadrada de 3, mais a constante de integração. Captaram como é que eu resolvi essa integral aqui? Sim. Tá? Agora, não é a única forma de resolver essa integral. Se você olhar, inclusive, lá no gabarito, o resultado não é esse. Tá? Por que o resultado não é esse? Porque a forma que eu fiz aqui é uma substituição. Mas que tipo de substituição que eu fiz? Uma substituição trigonométrica. Eu poderia fazer uma substituição um pouquinho mais simples, desse jeito assim. Ó. Vamos lá de novo. Questão 22, resolver ela de novo com vocês. Ó. Eu tenho lá 2dx dividido por x mais 3. Eu poderia simplesmente ter chamado de U esse denominador, o x mais 3. E quando eu fizer a derivada dele, vai ficar derivada de U é du, derivada de x mais 3 é o nosso dx. E aí você pode fazer a substituição. Como que vai ficar a substituição? Me ajudem aí, meninos. Vai ficar 2 2du 2du sobre du. Sobre U. Não é isso? Olhe para mim agora na tabela. Qual que é a integral de du dividido por U? É 1 sobre x, né? É ln, né? É ln, exatamente. Então o resultado aqui seria 2 vezes o ln de U mais a constante de integração. Para evitar que tenha valores negativos, a gente sempre coloca esse U aqui dentro do módulo, né? Mas ele não precisa necessariamente estar dentro do módulo se ele for positivo.
Então, o resultado é 2 vezes o ln de u mais a constante. Ou seja, 2 vezes o ln de u, que era o x mais 3, mais a constante de integração. Vocês viram que interessante? Eu posso resolver uma mesma integral usando duas ferramentas diferentes, 2 técnicas diferentes. Mas Aqui esses valores são iguais? São iguais. Se eu substituir, eles vão me dar os mesmos resultados na função. Tá? Então, se eu estiver calculando uma área, por exemplo, e eu aplicar essa regra aqui, ou aplicar essa regra aqui, os resultados vão ser os mesmos. Qual vai ser a diferença? É que nesse caso aqui, eu vou trabalhar com o meu valor de x como se fosse um ângulo, porque ele está dentro de uma função trigonométrica, então ele tem que ser transformado em radianos, e nesse caso aqui, não, eu vou trabalhar com o meu valor de x como se fosse um valor natural. Essa é a única diferença entre elas. Entendeu? Mas assim, pode ser que o exercício peça para a gente resolver de uma forma ou outra, né? Isso. Então, nesse caso agora especificamente, é justamente isso que eu estou fazendo. Lá no enunciado, eu falo para vocês. Eu não coloquei? Eu não coloquei, tá? Mas era só para resolver por substituição e imediatas. Eu não coloquei ali, tá? Mas a gente vai ver logo à frente as outras técnicas. Então, você vai ter casos de integrais que pode ter mais de uma técnica. Você tem que ficar atento ao enunciado. Qual é a técnica que eu tenho que utilizar para resolver a integral, tá? Beleza. Beleza? Então, vamos tentar fazer juntos aí essa 23? Dá um minutinho para vocês fazerem, pode ser? Pode. Pode ser. Vamos lá, 23 então. Eu vou dar um minuto para vocês fazerem, aí eu já resolvo aqui. Professor, eu fiz aqui, não sei se tá certo. Pode falar. O meu deu 5 ln de 4x mais 3 mais k. Exatamente isso mesmo, tranquilo. É isso mesmo? Exato. Não, beleza. Só não coloquei o módulo, tá? Mas. Beleza. Não, tranquilo. Tá conseguindo, Dal? Eu tô encangado aqui. Tá, vamos fazer juntos, vamos falar. Ó, então, o truque, chamar o denominador aqui, que é o 4x mais 3, de u. Aí eu vou fazer a derivada. Então, a derivada de u é du, derivada de 4x mais 3 vai me dar 4dx. Beleza? Tá aí? Sim. Aí o que acontece? Esse 4 aqui que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo aqui o du. Então vai ficar du dividido por 4 é igual ao nosso dx. E agora eu consigo fazer a substituição. Então vai ficar integral de 5 vezes o dx. Quem é o dx? É o nosso du dividido por 4, dividido por 4x mais 3, que é o nosso u. Então, só vou trocar aqui, né? Vou colocar essas constantes para fora da integral. Então, eu tenho aqui, ó, 5 quartos, né? Da integral de du sobre u. Essa integral é imediata, então eu tenho aqui 5 quartos do ln de u mais a constante de integração. E terminou a integral. Então, agora só resta voltar e substituir o nosso u, né? Que vai ficar lá, ó, 5 quartos do ln de u, que era o 4x mais 3, mais a constante de integração.
Outra coisinha, terminou, tá? Terminou. Uma coisinha. Se eu quiser saber se isso realmente está certo, como que eu faço? Vocês têm ideia? Como que eu conseguiria tirar a prova disso? Eu acho que se você aplicar a derivada do testado... Exatamente isso. Se eu pegar esta função aqui, que eu acabei de encontrar, né? Chamar ela de y. Y igual a 5 quartos. Deixa eu permitir aqui a entrada da Evelyn. Boa noite, Evelyn. Se eu pegar essa função, ó, 5 quartos do ln de 4x mais 3 mais a constante, se eu fizer a derivada dela, ela tem que dar exatamente aquela função principal que estava lá, ó, tá? Deixa eu ver quem mais está pedindo aqui para participar. Evelyn. Pronto, pode entrar, Evelyn. Boa noite. Então, olha só, vou fazer a derivada, tá? Então, a derivada de y é dy. Aqui, no caso, eu tenho 5 quartos, derivada de ln, né? Então, se a nossa função era ln de u, eu sei que a derivada do ln de u é 1 sobre u vezes du, não é isso? Só que nesse caso aqui, o nosso u vai ser o 4x mais 3, ou seja, vai me dar 1 sobre 4x mais 3 vezes o du. Quem que é o du? A derivada interna desse elemento aqui, ó, que é a regra da cadeia. Quem é a derivada de 4x mais 3? 4dx. Automaticamente, eu estou vendo que eu tenho um 4 multiplicando lá e o outro 4 dividindo aqui, já cancela. Então, o nosso resultado vai ser 5 dividido por 4x mais 3 dx. Quem é essa função? Exatamente a original que eu comecei a resolver a integral lá. Tá vendo? Sim. Então, toda vez que eu quiser tirar a prova, basta você pegar o resultado da sua integral e faz a derivada, porque elas são operações inversas, né? O que uma faz, a outra deixa de fazer, tá? Professor, isso eu consigo fazer também o resultado de uma integral dupla ou tripla também? Também, desde que ela não seja integrais definidas, né? As integrais indefinidas que a gente está vendo agora, que tem equações, eu consigo fazer isso com todas, tá? Beleza. Boa noite, Evelyn. Como você está? Dúvidas? Boa noite, professor. Na verdade, eu acabei de chegar agora aqui na aula, estou toda perdida ainda. Tá bom. Nós estamos praticamente terminando, Evelyn, tá? Ah, imaginei mesmo. Mas eu deixei gravado aqui também. Hoje foi bem tranquilo, foi bem produtivo. O Dalvo e o Vitor são meus monitores, tá? Qualquer dúvida, você pode procurar os dois aí, tá bom? Tá ok, então. Tranquilo. Eu vou procurar, hein? Você também Meninos, ó, então por hoje é só, tá bom? Eu vou gravar mais umas aulas essa semana, vou colocar para vocês, colocar mais alguns exercícios também, tá? E vão usando os fóruns lá, vamos usando os fóruns para poder tirar dúvida, que eu consigo escrever lá no fórum, tá? E aí, se não tiver dúvida, eu tô passando mais conteúdo. Qualquer coisa, eu gravo mais vídeos, tá bom? Edgar, eu tô dando problema para baixar o material. O que foi que está acontecendo? Alguém me falou hoje também que não estava conseguindo baixar o material. Vocês estão acessando, mas não conseguem baixar. Aqui, a gente vai ver aqui para notas de aula da semana. Isso, da primeira semana. Não, na segunda semana já tem o conteúdo? Não, da segunda semana não. Ele está aparecendo a segunda semana para vocês? Não era nem para estar aparecendo. Ele aparece aqui unidade X, né? Carga horária, mas tem que botar os títulos aí. Né? Tá, eu vou dar uma olhada, ver o que é que está acontecendo e depois eu mando uma mensagem para vocês no fórum lá, tá? Tá, beleza. Porque alguém me falou isso hoje, realmente, está tendo problema de baixar o material. Outra coisa que eu queria ver é esse é o MIP, né? O DIP. Essa é a Olimpíada de Matemática que vai ter. O MIF. O MIF. Eu vou querer trabalhar nesse trem também, essa história aí. Tá, então eu vou aproveitar que está gravando, já vou explicar para vocês. A UMIF é a Olimpíada Brasileira de Matemática dos Institutos Federais. E o Campus Bela Vista, que é o campus de vocês, vai sediar agora os melhores classificados na segunda fase, né, que tem a fase 1, que todo mundo faz. A fase 2 são aqueles alunos que tiveram as melhores notas. Então vai vir gente do Brasil inteiro, sabe?
pessoal do Rio Grande do Sul não vai vir por causa da tragédia que aconteceu lá, mas vem de todos os outros estados. A gente vai ter mais ou menos uns 400 alunos. O que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que possam trabalhar na organização de forma presencial, de tal forma que a gente consiga organizar sala de aula, organizar alojamento, organizar os minicursos, para ser monitores de minicursos, e vocês vão ter certificados. Isso para vocês conta como atividades complementares, tá? Então, tão aberto ainda, eu mandei o link lá no chat de vocês, mas eu vou colocar o link no fórum também, tá? Para quem puder participar. E conta como carga horária muito importante para vocês, viu, Dal? Pois é, isso aí, essas horas no final faz falta, né? Se eu não me engano, vocês têm que cumprir 200, 280, não lembro mais de cabeça agora quantas horas vocês têm que cumprir, mas faz falta. Na minha matriz é 200 horas, e olha que realmente faz falta, hein? A gente depois chega no final, tem que dar uns pulos bonitos para conseguir. Exatamente. Então, assim, o que a gente vai precisar? Vai precisar de pessoas que possam acompanhar os alunos lá do aeroporto até o campus, vai precisar de gente para poder acompanhar no alojamento, organizar alojamento, acompanhar professor palestrante, sabe? Ser monitor de oficina. São 3 dias assim intensos, né? 23, 24 e 25. 26 também, porque o povo vai estar indo embora ali, mas vai ser menos, né? Mas o cerne mesmo vai ser ali 23, 24 e 25, tá? E a gente pode trabalhar parcialmente, Edgar? Porque no caso, para mim, eu pegaria só tipo sexta-noite, sábado e o domingo. Pode sim, tá? Eu vou te mandar o link do formulário, você pode preencher, já deixa lá suas informações, que o pessoal da comissão vai entrar em contato com você, tá? Beleza, obrigado. Tá bom? E se vocês também, Vitor e Evelyn, se for possível, né? Não sei. A Evelyn não pode estar enjoada, né? Vitor, você é de qual cidade? Eu sou daqui de Rondonópolis. Rondonópolis? Também é mais difícil, né? Mas, de repente, tem alguma atividade online que vocês poderiam fazer, não sei, né? Sim, mas isso aí eu vou ver se eu conseguir ir, né? Porque não é tão longe também para mim, né? Eu consigo ir. Então tá bom, tá? Meninos, brigadão, um abraço para vocês, bons estudos. Precisando, vamos entrando em contato, tá bom? Beleza, obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E mais uma vez, desculpa pelo atraso, viu, professor? Não, tranquilo.